Nós vimos semana passada o movimento dos desigrejados. Aleluia. Nós vimos semana passada sobre o movimento dos desigrejados, aqueles que seguem o conceito de serem como é que posso falar? Anti-institucionalistas, que não aceitam nenhuma instituição elaborada por homens, templos, locais de culto, e também eles não aceitam governo, nenhum tipo de governo sobre si, porque eles consideram que a vida cristã se baseia numa vida de adoração autônoma, sem a necessidade de alguém estar orientando ou guiando. Agora, hoje nós estaremos estudando um pouco sobre mais uma sutileza, e essa sutileza ela confronta a prática da mordomia cristã. Sutileza contra a prática da mordomia cristã. O texto que o comentarista separa como base para a ministração se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 14, versículo de número 20. E percebe-se que nesse texto a lei mosaica ainda não existia. É um contexto de fé. Diz a Escritura: e Abraão, no versículo de número 20 do capítulo de número 14, e Abraão deu-lhe o dízimo de tudo, conforme a parte C do versículo de número 20, do capítulo 14 de Gênesis. O versículo todo fala sobre esse texto do versículo 18 a 24 do capítulo 14, fala do encontro de Abraão, quando ainda era Abrão, com Melquisedeque, rei de Salém, rei e sacerdote. Após Abraão resgatar o seu sobrinho Ló da guerra daqueles reis de Sodoma e Gomorra, com apenas 318 homens, Abraão consegue resgatar o seu sobrinho. E logo em seguida, com o despojo da guerra, a Escritura vai dizer que de tudo que Abraão conquistou com aquela guerra, com a vitória sobre aquela guerra, de tudo que ele conquistou, ele deu o dízimo para Melquisedeque, rei de Salém. Então nós vemos que antes da lei o dízimo ele já era praticado. Embora naquela época o conceito de moeda de troca era basicamente por meio de bens, e não hoje como é o dinheiro em si. Então nós vemos que desde aquela época da antiguidade o dízimo já era praticado, e a mordomia também. A verdade prática diz: contribuir financeiramente para a obra de Deus é mais que um dever, é um privilégio, é a expressão de gratidão ao Pai por todas as suas bênçãos dispensadas. Você observa que Melquisedeque, que é um tipo do Cristo, que é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não era apenas rei, mas ele era sacerdote. E como sacerdote, ele recebe aquele dízimo como uma oferta de gratidão e reconhecimento que Abraão estava realizando perante o Deus que o havia tirado da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai, e cuidado dele até aquele momento, reconhecendo com isso que quem proveu a vitória não foram os 318 e nem o seu próprio braço, mas o Deus que estava sobre ele. Então nós percebemos que quando nós dizimamos na obra de Deus, porque
como falei, Melquisedeque era um sacerdote do Altíssimo, ou seja, além de ser um rei, um governante civil, ele era também um sacerdote, um homem de Deus. E aquele dízimo com certeza serviria para sustentar a obra que, como sacerdote, ele estava exercendo ou executando. Então nós percebemos que a mordomia cristã nada mais é do que uma oferta de gratidão, uma prestação de serviço a Deus por todos os benefícios que Ele nos proporciona. Introdução. Nessa lição abordaremos a doutrina bíblica da mordomia cristã. Há muitos equívocos, incompreensões, distorções em torno dessa doutrina. Isso tem feito com que ela tenha sido maliciosamente rejeitada e combatida por parte de muitos. Em primeiro lugar, deve ser observado que mordomia aqui tem um sentido de administrar bem o que Deus nos deu, e não os privilégios vividos indevidamente por alguém. Visando corrigir alguns ensinos equivocados em torno desse assunto, que sutilmente se infiltraram no meio evangélico, que hoje não é tão sutil, já está descarado o negócio, faremos uma exposição daquilo que as Escrituras ensinam sobre a mordomia cristã. Por outro lado, veremos também como muitos, maldosamente, transformaram esse ensino numa prática de barganha, tipo, eu te dou Deus em troca de um benefício. Ou seja, já não é uma oferta de gratidão, já é uma moeda de troca. Entretanto, também mencionaremos que os que se posicionam contra a prática do dízimo usam esses estereótipos como justificativo para sua infidelidade. Finalmente, mostraremos que a prática do dízimo e das ofertas, longe de ser um fardo, é expressão de gratidão por parte do cristão que se sente agraciado por Deus. Só alguém, irmão, que tem fé e é grato a Deus pelo que ele faz, é que consegue exercer tal prática. A pessoa que não é grata a Deus pelo que ele faz e não reconhece os benefícios de Deus, não tem como ser um dizimista fiel. É o que nós vemos muito por aí. Muita gente reclamando, porque tem que dizimar, porque tem que ofertar. Mas quando chega na casa de Deus, quer uma cadeira confortável, quer um ambiente propício para adoração. Quem viu essa igreja nos primeiros passos e um ano depois vê ela como está hoje, eu posso dizer com toda certeza, o que esse lugar é hoje, comparado com o que foi no começo, logo da inauguração, o que aconteceu aqui, as reformas não brotaram do nada. Teve um custo. Teve uma, como é que eu posso dizer? Um suporte por trás para proporcionarmos melhorias visando o bem-estar e o sustento da obra e daqueles que vêm adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Então, tudo que é doado, ofertado, dizimado, tem que ser convertido em benefício, em prol daqueles mesmos que vêm adorar a Deus. Então, tudo que é depositado no gasofilácio ou no, como diz Malaquias 3:10, depositado na casa do tesouro, tudo se converte em benefício a favor daqueles que ofertam. Em outras palavras, o primeiro a gozar do fruto é aquele que semeia. Então, se o povo quer um lugar mais confortável, seguro e propício, tem que colaborar, irmão. Porque toda casa que não tem cooperação e colaboração, acontece o quê? Fica na situação difícil. Quem não coopera com a comida, quem não coopera com reparo,
Quem não coopera com a organização vai ter uma casa bagunçada, uma casa complicada de se conviver. Vai ter como. Então é sobre isso que nós trataremos nessa manhã. Tópico primeiro, conhecendo o evangelho da barganha. É aqueles que gostam de colocar Deus contra a parede. Deus, eu estou numa situação difícil, eu sou dizimista, ofertante, tu tem que abrir a porta. Não é desse jeito não, irmão. O dízimo não é uma chave que abre porta. O dízimo é uma oferta de gratidão que abre porta quando você é grato. É sobre isso que nós vamos falar. Dízimos e ofertas como moeda de troca. Infelizmente, o ensino bíblico da mordomia cristã tem sido desvirtuado e distorcido. O que é uma doutrina genuinamente bíblica tem se transformado numa prática de barganha. 2 Pedro, capítulo de número 2. Segunda carta de Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 3. Veja só o que Pedro diz lá sobre os falsos mestres. Por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre as quais de largo tempo não será tardia a sentença, e sua perdição não dormita. É aquele que usa o próprio cristão como meio de subsistência. É o obreiro que, ao invés de trabalhar para cooperar com o crescimento da obra, ele quer viver em função dos dízimos e das ofertas que entram na obra de Deus. E com isso, quem oferta e dizima, ou seja, quem tem algo a oferecer, tem destaque. Quem não tem o que oferecer, é colocado de canto. Então entra o quê? Acepção de pessoas. E a palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas, mas não é o que nós temos visto em muitas igrejas locais, que muitos líderes, infelizmente, têm colocado a doutrina bíblica de lado e transformado a mordomia cristã em uma prática de barganha. Ou seja, eu só te favoreço se você tiver o que me oferecer. Se não tiver o que me oferecer, infelizmente eu não posso te ajudar. E com isso, muitas pessoas cristãs e não cristãs têm se afastado de muitas igrejas locais por perceber esse tipo de prática avarenta de pessoas que infelizmente têm torcido o evangelho para fazer do evangelho um meio de subsistência. E a palavra de Deus ensina que evangelho não é meio de subsistência. Você não faz carreira no evangelho. O evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, tendo ou não tendo, você tem que tratar da mesma forma. E Tiago combate muito isso na carta universal que ele escreve. Ele fala sobre os ricos opressores em detrimento aos pobres oprimidos. E está falando de crente, irmão. Não está falando de ímpio, não. É aquele crente que tem condições, mas quando vê o irmão na necessidade, ele só diz: Deus te abençoe, vai e o Senhor é contigo. Aí ele encerra. Por isso que Tiago diz: aquele que tem o poder de fazer o bem e não faz, ele peca. Então tem pecado que muitas das vezes a gente não se percebe. Não é só adultério, não é só prostituição, não é só violência. Pecado também é quando você tem condição de ajudar alguém, está vendo o irmão no aperto, Deus tem te abençoado, te dado o recurso, e você faz vista grossa, faz ouvido de mercador, e o irmão fica na prova. Por quê? Porque alguém não o socorreu quando tinha condições de o fazer. Então vamos lá. Técnicas de arrecadação de fundos são usadas para explorar os incautos e os mais pobres. É só essa classe aí, é só com essa classe que funciona. Quem são os incautos? É os desinformados. É aqueles que não têm por hábito pegar uma Bíblia para estudar e entender o que é mordomia cristã.
E os mais pobres, infelizmente, caem nessa conversa fiada desse povo aí. Vale de tudo. E o que é pior, tudo em nome de Deus e da fé. Através das mídias, pessoas são abordadas a toda hora com mais pedidos e apelos por dinheiro. A promessa sempre é a mesma, de tudo que você tem para receber em troca, muito mais daquilo que você ofertou. Dê tudo o que você tem para receber em troca, muito mais daquilo que você ofertou. Ou seja, você só vai receber se você der. E a palavra de Deus, um texto que Paulo usa no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, quando ele está se despedindo dos anciãos de Éfeso, tem sido muito torcida, até mesmo no mundo. Não só no meio cristão, mas no mundo de forma geral. Você já ouviu a seguinte expressão? É dando que se recebe? Pois é, essa expressão está errada. Mas muitos têm como bíblica. Sabe qual é a expressão correta? Paulo diz, usa as palavras de Jesus dizendo, lembrando as palavras de Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Então não é dando que se recebe. Ele fala, é melhor você dar do que receber. Por quê? Porque quando você doa de coração, com amor e com espírito de gratidão, o resultado é o quê? A Escritura diz lá em Provérbios, aquele que dá aos pobres, empresta a Deus. Quem são os pobres? É aquele que não tem como te recompensar, é aquele que não tem como te devolver. Quando você se sacrifica, porque em alguns aspectos uma oferta se torna um sacrifício, como aquela viúva que de todo o seu sustento abençoa a obra, ao contrário dos ricos, que embora o volume de dinheiro fosse grande, mas só dava daquilo que sobrava, a semelhança de Caim, lá nos últimos dias, tirou uma oferta ao Senhor. Mas Abel não. A melhor das ovelhas, ele dedicou ao sacrifício no altar de Deus. Aquela que ele tinha um carinho especial, que cuidou desde o nascimento, que tinha envolvimento sentimental. Se a tua oferta não é preciosa e nem importante para você, muito menos vai ser para Deus. Então tem que ter uma ligação sentimental. É por isso que Jesus, quando chega no templo e vê aqueles cambistas, vê aqueles vendedores de animais no pátio dos gentios negociando as coisas de Deus, ele sai acabando com tudo. Por quê? Porque o peregrino chegava com a sua oferta de casa, porque o verdadeiro adorador já tem que trazer a oferta de casa, e já tem que vir adorando desde casa. Ele traz aquela oferta que ele cuidou, que ele alimentou, que ele sabe a qualidade, o nível de qualidade. Chega no templo, o cidadão que vai avaliar coloca um defeito no sacrifício do peregrino, diz, ó, esse sacrifício aí infelizmente tem uma irregularidade, não vai dar para ofertar no templo, mas eu tenho uma solução para você. Vai com aquele cidadão ali que ele está vendendo ofertas por tal valor, e geralmente o valor era cobrado acima do que era correto. Aí o peregrino com a sua oferta desqualificada não vê outro meio, vai voltar para casa, veio de longe, vai fazer o quê? Vai ter que comprar uma oferta que ele não cuidou, que ele não alimentou, que ele não sabe de que jeito está. Muitas das vezes está com algum defeito, algum problema, e o vendedor vai lá e dá o atestado de aprovado. Por quê? Porque ele vai tirar o dele e vai tirar o dos fariseus também, que cobravam uma taxa para permitir esse tipo de prática. E Jesus, sabendo da situação, aconteceu o quê? Chegou e acabou com tudo. Por isso que ele grita lá, dizendo, a minha casa, diz o Senhor, será casa de oração, mas vós a tem convertido em covil de ladrões. Por quê? Porque estavam roubando, irmão. Roubando de forma legal. Roubando tendo o apoio dos fariseus. Estavam trapaceando.
desqualificava a oferta dos peregrinos e vendia uma que o peregrino não tinha intimidade nenhuma com aquele animal. Mas tinha que sacrificar, já estava ali, às vezes vinha de uma terra distante, para voltar e depois ir lá de novo, não tinha como. Então era cobrada uma taxa a mais, tinha que fazer o câmbio, a troca de moeda, porque não era qualquer moeda que entrava no templo, tinha que trocar a moeda estrangeira pela moeda do templo, para poder ofertar a Deus. E com isso Jesus se revoltou. Tem muita gente que muitas das vezes acha radical a atitude de Jesus de ter feito aquele alvoroço lá no pátio dos gentios. Mas se você for analisar o contexto da situação, você vai perceber que Jesus tinha toda a razão e tinha que fazer aquilo. Por isso que a epígrafe do texto é a purificação do templo. E o que tem acontecido em muitos lugares? Justamente isso. Quando a pessoa tem status e condições financeiras, ela pode até não cantar bem, ela pode até não pregar bem, ela pode até não se dedicar com todo o coração, mas se ela tem isso aqui, se o líder é avarento, ela tem destaque. Agora a pessoa que canta na unção, que prega na unção, que se dedica seriamente a Deus, mas não tem o que favorecer ou oferecer, se o líder for avarento, vai fazer o quê? Acepção. Então é aí que está o problema. É aí que está o problema. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Deus tem que me abençoar, porque eu não falto o meu dízimo. Então, se eu sou dizimista, a tua palavra diz: provai-me nisso, se eu não vos abrir a janela do céu e derramar a bênção tal que vos adivinha a melhor abastança. Não é o que está dizendo lá em Deuteronômio, Malaquias 3:10? Não é isso? É isso. Mas se você analisar a palavra no seu contexto, você vai ver que Deus, na verdade, não está falando para você prová-lo. Está dizendo: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E provai-me nisto, diz o Senhor, se eu não vos abrir a janela dos céus. Quer dizer, se Deus não abençoar, aí você cobra. Mas Deus, Ele abençoa. O problema, sabe qual é? É que a pessoa acha que a bênção de Deus se resume em materialismo. Deus só vai me abençoar se me der um carro, se me der uma casa, se me der um bom emprego. Ou seja, só coisa material. E às vezes Deus está te dando um livramento, Deus está entrando com providência numa causa na área da tua saúde, Deus está enviando socorro em algo que você está precisando e você não está ligado nas coisas. Você não está ligado nas coisas. Como aconteceu comigo no período da pandemia. Eu fiquei desempregado em 2018, passei 2018 o restante de julho até dezembro no seguro-desemprego. Quando chega de dezembro para frente, de 2018, aí entra 2019, não consegui mais emprego, mesmo porque eu já sabia da profecia que Deus tinha falado diretamente conosco. Aí Deus fez o quê? Me abençoou com o que hoje eu faço. Isso eu considero uma bênção na minha vida, porque da noite para o dia você aprendeu uma coisa que você nunca mexeu, nunca trabalhou, é bênção de Deus. E através dessa bênção aí, foi que Deus nos sustentou durante todo o período que veio a pandemia, o coronavírus. A economia balançou, muita gente perdeu seus empregos, teve gente que se suicidou, que endoidou, que arrancou os cabelos, que bateu cabeça. Enquanto isso, estávamos aqui produzindo, se desenvolvendo, melhorando a qualidade do serviço. E hoje é disso que eu vivo. Então, eu considero como bênção de Deus. Porque se Deus fosse outro, o que é que ia acontecer? Eu ia ficar no estreito também, como muita gente ficou aí. Perdeu seu emprego, ficou sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Lockdown aí, quebrando empresas aí, quebrando comércio. Está entendendo? Então, eu entendo que Deus, Ele não abençoa só na área financeira. Porque nesse período que eu passei trabalhando também, eu fui guardado por Deus. Fui guardado por Deus. Teve pessoas que vieram para
vinham para comprar, teve outras pessoas que tinham que sair para entregar. No meio da pandemia abatendo muita gente aí, e Deus guardando a gente. A pandemia, o coronavírus só me pegou quando eu saí da direção de Deus. Eu fui inventar de procurar serviço de baixa pressão. Aí no primeiro dia, nos primeiros dias de trabalho, o Covid me pegou bonito. Mas por quê? Porque Deus falou, fica na tua oficina. Não, eu vou lá. E deu no que deu, mas foi uma experiência. Entendeu? O que não dá certo, fica para a experiência. Tá entendendo? Não foi Deus que falhou não, irmão. Fui eu que saí da direção. Eu aprendi a lição e hoje eu só saio se Deus mandar. Pode chorar, pode se irritar, não quero nem saber não. Só quem passa é que sabe. O aperto que eu passei aí com Covid aí, isso é Jesus na causa. Eu não quero nem saber disso mais na minha vida. Amém, amados? Então, estávamos aqui. A promessa sempre aumentar. Nesse jogo de troca, vale até mesmo colocar Deus contra a parede. Alegam que, se Deus não der o que alguém negociou com ele, então deixa de ser Deus. É a velha técnica da famigerada teologia da prosperidade. Se você oferta e dizima, Deus tem obrigação, mesmo contra a sua vontade, que é soberana, é absoluta, e ninguém pode contra ela, ele tem que te abençoar. É o que os teólogos da prosperidade disseminam por aí. Aí cria um bando de crente birrento, chato, que fica reclamando de tudo e quer tudo no tempo e na hora que ele quer. Deus, eu quero isso amanhã. Só que tem coisa que você não está preparado para receber amanhã. Tem coisa que você está preparado para receber daqui, que você vai ser preparado para receber daqui a 1 ano, daqui a 10 anos. Lembra Davi? Davi foi consagrado no capítulo de número 16 de 1 Samuel, por volta em torno de aproximadamente uns 16 a 17 anos. Sabe quando ele se tornou aquilo que ele recebeu de promessa lá dentro da casa dele? Aproximadamente 13 anos depois. Teve que sofrer traição, teve que sofrer perseguição, teve que passar por calúnia, teve que enfrentar perigo de morte, teve que aprender a sobreviver como fugitivo no deserto. Ou seja, teve que passar por uma série de preparações para quando sentasse no trono, estivesse seguro e com autoridade para administrar a nação de Israel. Então tem coisa, irmão, que não é da noite para o dia. Abraão recebeu a promessa com 75 anos. Sabe quando a promessa do filho se cumpriu? 25 anos depois. Já com 100 anos. E Sara com 90. Você está entendendo? Então tem coisa que não é da noite para o dia que acontece. E esses teólogos, eles oprimem o povo, enganam, para transformar o povo em um povo rebelde, que se levanta contra Deus. Semelhante ao episódio do capítulo 32 de Êxodo do bezerro de ouro. Saíram com mão forte e braço estendido de Deus. Do Egito saíram pela porta da frente, não saíram pela porta de trás. Israel não fugiu do Egito, ele foi resgatado. Um preço foi pago por eles. Quando chega no deserto, para receber a lei, para deixar de ser povo e se tornar uma nação legal, o que acontece? Esse homem Moisés, que nos tirou do Egito, olha só o materialismo aí. Não foi Deus que tirou, foi este homem, Moisés, se baseando naquilo que vê. É isso que acontece com esses materialistas. Deus só é Deus se eu ver na minha mão. Se a bênção estiver aqui, se materializar na minha mão. Se ele não me abençoar, eu não sirvo. Já viram crente assim? Crente não.
pessoas assim no mundo? Ah, se Deus quiser tal coisa, aí eu vou servir. Se Deus abrir tal porta, aí eu vou para a casa dele todo dia. Aí Deus vai lá, abre a porta, entra com providência. Cadê o indivíduo? Esqueceu. Aí sabe o que acontece? Chega lá na frente, Deus vai lá e permite uma situação, perde a bênção. Aí pergunta: Deus, onde é que tu está? No mesmo lugar de sempre, no controle de tudo, irmão. Você que saiu do lugar da bênção, que proferiu uma promessa e não cumpriu. Como diz o ditado, você pode prometer. Ninguém é obrigado a prometer, mas a cumprir, sim. Então, se não puder cumprir, não prometa, né? O que o Eclesiastes diz é sacrifício de tolo, e Deus não se agrada de tolos. Então vamos lá. Os dízimos e ofertas como moeda de troca, já vimos aqui, é aquele que usa para barganhar com Deus. Eu oferto e dizimo, o Senhor tem que me abençoar. Dízimos e ofertas como práticas legalistas. Outro efeito colateral do evangelho da barganha está no fato de ele ser legalista. Isso quer dizer que torna a prática do dízimo e das ofertas algo meritório. O que é algo meritório? É algo que proporciona mérito. Não, Deus tem que me livrar. Deus tem que abrir a porta. Deus tem que entrar com providência nisso. Afinal de contas, todo final de mês, o meu dízimo está na mão do pastor. Não é assim que acontece muitas vezes? Prática meritória. Ou seja, se eu sair da igreja, o meu dízimo também sai e a obra fecha. Aí o pastor tem que se sujeitar aos mandos e desmandos do indivíduo que acha que a igreja está edificada sobre ele só porque o dízimo é bom. A Escritura diz que a igreja está edificada sobre Cristo, que é a rocha. Não é sobre o tal dizimista. Mas tem muita gente por aí que gosta de manipular ministérios à base da moeda de troca, do dízimo. Pastor, eu vou te abençoar, mas eu quero ter um certo privilégio na obra de Deus, um reconhecimento. Ou seja, é outra situação. Aí a pessoa se torna o quê? Um legalista, um formalista religioso. Lembra do fariseu e do publicano? A parábola? Jesus conta uma parábola sobre o fariseu e o publicano. A Escritura diz que o fariseu vai lá diante de Deus: Senhor, eu dizimo, eu jejuo duas vezes na semana, eu sou honesto, sou sincero, se auto-justificando e se auto-gloriando. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou honesto, eu sou correto, eu jejuo, eu oro, eu leio a Bíblia, isso, aquilo, outro. E não sou como aquele publicano ali que é isso, aquilo, outro. Começa a falar mal do publicano na hora da oração. Publicano, coitados, lá de longe, não chega nem perto do altar. Lá de longe, lá da escadaria, ele baixa a cabeça, bate no peito em sinal de luto, não tem coragem nem de levantar a cabeça em reconhecimento a tanto pecado que ele tinha. Enquanto o outro estava pecando mais gravemente e estava com o nariz, para cima. Se auto-justificando diante de Deus. Senhor, tu tem que me abençoar porque eu leio, porque eu estudo, porque eu prego, porque eu adoro, porque isso, aquilo, outro. O publicano não: Senhor, tem misericórdia de mim porque eu sou pecador. Aí Jesus pergunta: quem desceu dali justificado? O publicano ou o fariseu? Aí eu que respondo: o publicano. Por quê? Porque aquele que a si mesmo se exaltar, será o quê? Abatido. Mas o que a si mesmo se humilhar, Deus exalta, Deus levanta. Então, se você quer que Deus dê o crescimento a você, não te justifica, deixa Ele te justificar. Faça o que você tem que fazer, sem que a mão direita saiba o que a esquerda está fazendo. O que mais se vê hoje em rede social é alguém ajudando o outro, mas a mídia ali em cima
filmando tudinho para documentar a prática da boa obra. Em busca de quê? De reconhecimento. É legalista. Porque se não tiver uma câmera, ele não faz. Espontaneamente não faz. Por quê? Porque ele quer ser... Jesus não falou sobre isso? Que os fariseus eles fazem para serem vistos pelos homens, pelo que já receberam a sua recompensa. Agora, quando tu quiseres, a tua mão direita não saiba o que a esquerda faça. Então é sobre isso que está sendo tratado o segundo subtópico. Sobre a questão de práticas legalistas. O legalista só faz se alguém vê. Agora o verdadeiro adorador não. Mesmo que ninguém reconheça ou saiba o que ele está fazendo, ele sabe que tem um lá em cima que está olhando tudo que ele está fazendo. Lembra do centurião Cornélio? Capítulo 10 de Atos. Está orando na hora do almoço, meio-dia, hora sexta. Está entregando o jejum. Um homem que não era crente, não era judeu, ele era romano, era um soldado, era um alto oficial do governo, era um centurião responsável por 100 soldados. E a escritura diz que na hora sexta, quando ele está entregando o jejum, o anjo aparece a Cornélio dizendo: Cornélio, não temas. E ele se assusta com aquela aparição repentina. E o anjo diz: não temas, as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Você vê que o anjo reconhece tanto a vida devocional como a prática de mordomia daquele homem. Tanto as tuas orações como o que você faz pelos outros, Deus lembrou. Você está entendendo? Então isso é ser um verdadeiro adorador, ao contrário do legalista, que só faz se alguém souber, se tiver uma câmera, se tiver ibope. Não tem ibope, ele não faz. Essas práticas tornam-se fatores fundamentais para a salvação. Se você não dizimar, o inferno está de boca aberta para te receber. Tem muitos líderes que pregam isso. Você não dizima, você não oferta, vai para o inferno. Quando elas são consideradas meritórias, a salvação deixa de ser pela graça para se tornar pelas obras. Evidentemente que essa é uma distorção da verdadeira mordomia cristã. Paulo, em 2 Coríntios 8, versículo 1 a 4, fala dos cristãos da Macedônia, os estrangeiros, que ajudam com o pouco que tinha, ajudam os cristãos judeus de Jerusalém, que nada tinham por causa da perseguição romana. Ou seja, do pouco que eles tinham, eles tiram uma oferta especial e mandam para aqueles que não tinham nada. E sem reconhecimento, ou seja, sem propósito meritório, eles abençoam. A notícia chega aos ouvidos de Paulo, e Paulo dedica o capítulo 8 e o capítulo 9 de 2 a Coríntios para reconhecer o que esses corajosos cristãos gentios ou estrangeiros fizeram pelos cristãos de origem judaica. Então você vê que quando o que você faz é de coração, você não precisa fazer alarde, porque Deus é fiel para te abençoar e reconhecer tudo que você faz por aquele que pertence a Ele. Lembra de Mateus 25? No dia do juízo, no último dia, os bodes serão separados das ovelhas. As ovelhas para a direita e os bodes para a esquerda. E aos da direita, que são as ovelhas, dirá o Senhor: vinde benditos de meu Pai, e possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque quando eu tive fome, me deste de comer. Quando eu tive sede, me deste de beber. Estive preso, estive enfermo, e foste me visitar. Estava nu e me vestiste. Aí muitos perguntarão naquele dia: quando, Senhor, fizemos isto para ti? Aí ele vai responder:
quando fizestes a um destes meus pequeninos, a mim me fizestes. Você está entendendo? Então, quando você coopera despretensiosamente, ou seja, não faz nada para querer ibope ou para aparecer, Deus é fiel para te reconhecer. Agora, quando você se comporta como os da esquerda, que será dito a eles naquele dia: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e os seus anjos. Porque quando eu tive fome, não me deste de comer. Quando eu tive sede, não me deste de beber. Estive preso, estava enfermo, não foste me visitar. Estive nu e não me vestiste. E muitos perguntarão naquele dia: quando, Senhor, não fizemos isto para ti? Quando não o fizestes a um destes pequeninos, não o fizestes a mim. Então, irmão, não façamos para aparecer. Deixa ele aparecer na tua vida. Porque se ele aparecer, consequentemente, você vai aparecer junto com ele. Porque vai chegar o tempo da exaltação na tua vida. Amém? Então vamos lá. Somos aceitos diante de Deus por causa do sangue de Jesus, do sangue que Jesus verteu na cruz do Calvário. Em outras palavras, a salvação não é pelas obras, é pela graça. É pela graça. Não é porque não dizime oferta, você vai para o inferno. Mas você tem que entender também que dízimo e oferta também é fruto de obediência à palavra de Deus. Então tudo tem que ter a gratidão no meio. Se não tiver gratidão, o negócio não funciona. Então nós vimos sobre o evangelho da barganha. É uma das torções doutrinárias que muitos líderes avarentos e hipócritas andam ensinando por aí. Sobre dízimo e oferta como moeda de troca e dízimo e oferta como prática legalista. Só faço se alguém vê. Se não me vê, não tem graça e eu não faço. Amém? Então, é muita hipocrisia. Que isso não faça parte da nossa natureza. Agora, tópico 2, doutrina bíblica sobre ataque. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Sobre dízimo e oferta como moeda de troca e dízimo e oferta como prática legalista? Ou alguém quer contar alguma experiência desagradável que teve com algum desses tópicos aí? Eu já tive vários. Nessa caminhada de quase 20 anos já vi muita coisa. Ainda tem muita coisa para ver ainda. Que à medida que o mundo se deprava e decai da graça de Deus, coisas piores acontecem. Então, não é de se admirar de muita coisa acontecer por aí, de arrepiar os cabelos. Mas nesses 20 anos, quase 20 anos de vida cristã, já vi muita coisa acontecer em relação a isso. Pessoas denegrirem outras, corromperem outras com oferta, com dízimo. Pessoas que não administravam bem as coisas de Deus, fazia dívida, devia Deus e o mundo por aí, tentava jogar a obra na minha costa para assumir o prejuízo. É negativo. Você está devendo, você se resolve, não tem nada a ver com isso. Assumir dívida de ninguém eu não assumo, não. Eu já tenho minha dívida com Deus. A Escritura diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor de um para com os outros. A única dívida que é autorizada é você dever o amor a alguém. Só isso. Agora, fora disso, não fica devendo irmão não, irmão. O negócio fica estranho. Principalmente aqueles irmãozinhos, coitados, que fazem aquelas vendas autônomas, vende roupa, vende produto de como é que diz? Produto de beleza, né? Essas coisas aí, para melhorar mais a aparência da pessoa. Vai lá, o irmão não pode comprar, mas
o desejo consumista vai lá e se deixa tentar, aí depois não pode pagar, prejudica o irmão. É muito complicado isso. Que não sejamos como muitos crentes por aí, que compra e não paga, né, irmão? Tem que trabalhar para pagar. Porque o irmão está vendendo porque ele precisa, ele depende. É que nem o meu irmão móvel toma lá da cá, irmão. Eu vendo, recebo na hora. Negócio de parcelar só com pessoas íntimas e muito íntimas, irmão. Porque também tem umas que, embora seja do convívio, mas quando chega na parte do negócio é complicado. Então é melhor ficar só na amizade mesmo, porque senão pode até prejudicar a amizade. Tem pessoas que não dá para viver no âmbito do negócio, não. É só na amizade mesmo, e glória a Deus. Então, que a gente possa evitar esse tipo de problema, porque isso daí também prejudica muito a comunhão dos santos. Então vamos lá. Doutrina bíblica do dízimo sob ataque. Tópico 2. Subtópico 1. O dízimo era uma prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. Essa é uma das desculpas, que o dízimo era da lei. Não estão mais debaixo da lei, debaixo da graça nós estamos, então não precisa mais dizimar. O que muita gente está dizendo aí. Ah, o dízimo era quando era a lei de Moisés. Não estão mais debaixo da lei de Moisés, então não precisa mais dizimar. É interessante que ele se preocupa em não dizimar, mas não se preocupa em parar de pecar, né, irmão? Pode continuar adulterando, pode continuar prostituindo, pode continuar trapaceando, mas dízimo não pode mais, não pode ofertar, não pode dizimar. Caso você não saiba, o adultério, a prostituição, a imoralidade, a trapaça, a cobiça, também estava nos 10 mandamentos. Não cobiçarás nada do teu próximo. Não adulterarás. Não matarás. Não dirás falso testemunho. Não seja mentiroso. Não fica falando o que não existe, o que não corresponde à verdade. Mas tem muita gente que faz isso e não se preocupa. Aí vem para o dízimo e oferta porque é avarento, não quer abençoar a obra. Aí inventa, o dízimo é da lei. Não estamos mais na lei, estamos na graça. A graça é o cumprimento da lei, irmão. É o cumprimento da lei. E Abraão não estava debaixo da lei. Ele estava debaixo da fé. E isso não impediu dele dizimar a alguém que ele não conhecia. Porque ele não conhecia Melquisedeque. Melquisedeque veio de longe, lá de Salém, para ofertar, para oferecer pão e vinho, comunhão. E como consideração e reconhecimento da comunhão, de tudo, Abraão deu o dízimo. Não separou nada. De tudo que ele conquistou na batalha, reconheceu que Deus foi quem deu a vitória, de tudo ele deu o dízimo. Então Abraão não era parcial na adoração, ele era total. Ou abençoa ou não abençoa. Então vamos lá. A primeira desculpa: o dízimo é a prática da lei. Muitos se aproveitam daquilo que os maus obreiros ensinam e praticam sobre o dízimo para se eximirem desse dever cristão. A alegação mais comum, dentre muitas outras que existem, é que a prática do dízimo é um preceito mosaico. Nesse caso, por viver na nova aliança, o cristão estaria desobrigado a praticar. Como vimos na leitura em classe, a prática do dízimo antecede a lei de Moisés. Foi o texto que nós lemos. Gênesis 14, 17 ao 20, sobre Melquisedeque, rei de Salém. Abraão deu o dízimo de tudo que tinha, centenas de anos antes da lei. Portanto, a desculpa de que não se devolve o dízimo porque essa é uma prática limitada à lei de Moisés não se sustenta. Na verdade, há uma justificativa muito mais plausível para quem se exime ou se nega a devolver o dízimo: o amor ao dinheiro. 1 Timóteo 6,10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quando a pessoa coloca o dinheiro como seu Deus, seu governante, ao invés dele ser um mordomo fiel e governar o dinheiro, administrar o dinheiro, é o dinheiro que governa ele. Tudo com ele é a base do dinheiro. Se você quiser alguma coisa, você tem que ter algo em troca para dar, porque ele não faz nada de graça. É tudo na base do toma lá da cá.
Tudo é na base do dinheiro. Tudo é na base da troca. Então o avarento é assim. E a maioria dessas pessoas usa essa desculpa. Não vou dizimar porque era da lei. Eu não estou debaixo da lei, é uma justificativa. É interessante que as pessoas sempre inventam desculpa, né, irmão, para não obedecer. Para não obedecer. Tem uma série de desculpas. Mas para fazer o que é certo, não tem, né, irmão? É complicado. Então nós vemos aqui que o amor ao dinheiro, a avareza, ela é raiz de toda espécie de males. Ou seja, o problema não é o dinheiro em si que destrói o ser humano, mas é o amor ao dinheiro. É a pessoa que deixa de adorar a Deus para adorar Mamon. Jesus disse: não podeis servir a dois senhores. Ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon. Qual é o exemplo prático disso? O jovem rico. Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos: não adulterará, não roubará, não dirá falso testemunho, honrará teu pai e tua mãe. Isso eu tenho praticado desde a minha infância. Mas te falta ainda uma coisa. Vai, vende tudo que tu tens e com o dinheiro dá aos pobres e vem e segue. O que foi que o jovem fez? Ficou triste, porque começou a lembrar: meu Deus, eu tenho tanta coisa, não vou ficar com o que eu tenho. Não vou abrir mão do meu conforto, da minha segurança, porque eu confio no que eu tenho. Esse é que é o problema. Virou as costas e foi embora, não quis mais a vida eterna. É só Jesus reivindicar, tocar na ferida, pronto, acabou. Tocou no ponto fraco. Aí Jesus volta para a multidão e diz: vocês viram? É mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Aí Pedro, como sempre, toma a palavra: e nós, Senhor, que largamos tudo e estamos aqui. Aí Jesus: ninguém que haja largado família, bens, profissão, que não receba nesse século 100 vezes tanto e no porvir a vida eterna. Ele quis dizer: vocês estão garantindo a recompensa de vocês. Sabe o que é isso? É desapego do materialismo. Porque quando você vem ao mundo, disse Jó: nu eu vim ao mundo, nu eu saí do ventre da minha mãe e nu para lá voltarei. Louvado seja o nome do Senhor. Deus me deu, Deus tirou. Então, irmão, quem verdadeiramente é um adorador por excelência, ele não se apega ao materialismo. Se ele ganhar, glória a Deus. Se ele perder, glória a Deus. Porque ele sabe que com Deus ele tem mais a ganhar do que o diabo para tirar. Amém, amados? O diabo pode até tirar uma coisinha aqui, mas pode deixar que lá na frente Deus já tem uma recompensa dobrada para compensar a tua fé e a tua paciência em não murmurar, mas permanecer fiel a Deus apesar das circunstâncias. Então vamos lá. Geralmente as pessoas que criam obstáculos ou desculpas para entregar seus dízimos, quando esse é um ensinamento oficial da sua igreja, assim agem por conta de terem sido mais disciplinadas ou porque são extremamente apegadas a bens materiais. Em outras palavras, são pessoas presas pela avareza. Duas são a causa. A primeira, porque não foram devidamente ensinadas. E a segunda, porque são extremamente apegadas ao que possuem. Ou seja, esse é um dos maiores obstáculos para alguém se tornar um dizimista e ofertante fiel na obra do Senhor. É a avareza ou a falta do conhecimento. Então, essa primeira desculpa é o primeiro ataque contra a mordomia cristã. É a desculpa de que o dízimo está restrito apenas à lei de Moisés. Na graça não precisa mais dizimar. Subtópico 2. O dízimo como contribuição imposta.
Há também aqueles que dizem que não devolvem seus dízimos hoje, porque consideram essa uma prática imposta e não uma contribuição voluntária. De acordo com aqueles que assim pensam, não haveria nada no Novo Testamento que respaldaria a entrega do dízimo. Dessa forma, entendem que um fiel deve ofertar quando quer, onde quiser e com o valor que achar mais conveniente. Ou seja, sempre a pessoa querendo fazer o que quer. Essa parece ser uma tese bastante piedosa. Contudo, não resiste nem mesmo a um único princípio revelado nas Escrituras sobre o lugar das ofertas no culto cristão. Quando Paulo lembrou à igreja de Corinto que era dever desta cuidar do sustento dos obreiros, ele recorreu ao princípio do dízimo levítico. Vocês não sabem, 1 Coríntios 9,13, vocês não sabem que os que prestam serviços sagrados se alimentam do próprio templo e que os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Isso quer dizer, quem vive da obra, coma da obra, irmão. E é um princípio do Antigo Testamento que ele está usando. Não é nada novo. É algo já estabelecido lá no passado. Evidentemente o apóstolo Paulo estava falando do sacerdócio levítico. Se esse não era um princípio válido na nova aliança, então por que ele usou? Por que Paulo recorreu ao Antigo Testamento para respaldar o Novo? Como viveria hoje um obreiro que fosse mantido por um crente que esporadicamente devolvesse seus dízimos e ofertas? Ou seja, ofertasse e dizimasse quando quisesse. Aí tem gente que fala, como eu ouvi muito no começo, quando não tinha aquela telha ali, aquela cobertura, não tinha o som ainda, o chão ainda estava irregular. Pastor, tem que colocar uma cobertura ali, o sol está batendo aqui no meio, a gente fica ali atrás, o odor ele não é muito agradável, porque naquela época o cachorro fazia as coisas dele, hoje não está fazendo mais, graças a Deus, mas ele urinava muito ali atrás. E eu só ouvia reclamação, opinião, mas não tinha uma assistência. Não tinha. Tipo, tem que fazer, mas cadê o recurso? Vou ver o negócio de uma tenda, tem que pagar a tenda, cadê o recurso? Tem que ajeitar esse chão aqui que está perigoso, cadê o recurso, irmão? Quem vive do altar, coma também do altar, irmão. E quem adora tem a obrigação de abençoar, de ajudar. Porque afinal de contas, todos participam. Se você mora numa casa, você tem por obrigação manter a casa. Ia ser estranho eu morar com a minha esposa, só ela paga a conta, e eu consumir, e não dar um centavo para colocar comida dentro de casa, para pagar energia, para pagar internet, para ter conforto. Mas a mulher tem que manter a conexão. A mulher tem que manter comida na mesa. A mulher tem que manter a cama, os travesseiros, tudo direitinho, com coxa atualizada, tudo direitinho, comprar coisa nova. Ninguém quer sujeira, né, irmão? Ninguém quer nada quebrado. Todo mundo quer tudo direitinho, mas não quer cooperar. Aí como é que faz? Se não houvesse cooperação, como é que a gente estaria hoje? Eu garanto que nem dobrar o seu joelho você ia conseguir dobrar o joelho aí. Porque do jeito que era esse negócio aí, esse chão aí, meu Deus do céu, era só Jesus. Eu mesmo já, por duas vezes, quase torci meu pé num dos buracos que Doni fez aí, meu cachorro. No chão que era aí, antes desse contrapiso aí. Já cheguei quase a torcer 2 vezes. Então, irmão, tem que ter cooperação. Se você não coopera, tudo que nós temos hoje é graças à tua cooperação. Muro rebocado, contrapiso feito, porta colocada no lugar, equipamento de som mais potente, uma iluminação melhor.
Tudo graças à tua cooperação, irmão. Se não tem cooperação, infelizmente não tem desenvolvimento da obra. E não adianta cobrar sem cooperar. Então o dízimo, ele não era uma contribuição imposta. Ele tinha base no Antigo Testamento. E ele era antes da lei. Então é uma questão de fé e gratidão. Aí a pessoa diz, não, mas era da lei. Não, não era da lei. Ele foi confirmado na lei. Mas o dízimo já era praticado muitos séculos antes da lei. Então nós entendemos que o dízimo ele não é algo imposto, algo obrigatório. Mas quem é grato também é responsável. Quem é grato também é responsável. O crente chega, quer ver a casa de Deus em ordem, ele tem que cooperar também. Porque nem tudo fica também na conta do pastor. Tem que ser a igreja toda, porque todo mundo junto, o negócio anda mais rápido. Agora, só um puxando a corda e os demais de braços cruzados, não dá certo. É por isso que tem obra por aí que leva anos e anos e anos para ser colocada no seu devido lugar. Por quê? Por falta de recursos. Mas quando tem cooperadores com recurso suficiente e se dedicam para cooperar no estabelecimento da obra, aí é rapidinho que o negócio se resolve. É rapidinho. É semelhante àquele banheiro ali. À medida que foram cooperando, rapidinho nós levantamos o muro ali, as conexões estão tudo colocadas ali. Só falta o contrapiso, a instalação do vaso sanitário, da pia, tudo, para que o banheiro fique em ordem, para que o acesso fique restrito lá dentro de casa e só tenha acesso ao banheiro paralelo ali. E isso tudo é com a ajuda de quem? Do povo de Deus, irmão. De vocês. Então, sem isso, não tem como a obra melhorar. E não é algo imposto. É baseado em fé e gratidão. Sem isso, o negócio não anda. Então, vamos lá. Esses são os ataques mais comuns contra a mordomia cristã. Que o dízimo era restrito à lei e o dízimo era prática imposta. Era uma contribuição imposta. Você tem que fazer porque eu quero. Não, não é o pastor que manda. Não é o pastor que determina. É a palavra de Deus que baseia a tua fé e produz uma vida de prestação de serviço grata a Deus. Grato a Deus. Então vamos lá, doutrina bíblica da mordomia cristã, tópico 3. Vamos ouvir agora qual é a doutrina verdadeira que fala sobre mordomia cristã, autenticamente cristã. Deus, o Criador e Provedor. Onde se baseia a verdadeira mordomia? Primeiro, em Deus, o Criador e Provedor. O primeiro princípio básico da doutrina da mordomia cristã está no fato de que Deus é o Criador e Provedor de tudo. Salmo 24, primeiro diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Atos 17, 24 diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra. Tudo que existe, isso daí é para te conscientizar de a quem pertence todas as coisas. Quando você entende a quem pertence, você entende que tudo que você tem é emprestado. Então, se é emprestado, tudo que é emprestado a gente faz o quê? A gente devolve. Então, quando você oferta e dizima, você não está pagando nada. E você não está fazendo nenhum favor, não. Você só está devolvendo aquilo que foi emprestado. Então, quando você tem essa consciência, o que você tem não te domina. Aí você consegue ofertar e dizimar. Porque você entende como Davi: tudo que eu tenho é teu, eu só estou te devolvendo. Quando Davi oferta,
para a construção do templo. Ele declara isso no hino de adoração dele. Ele agradece a Deus e declara: tudo que eu tenho do meu particular tesouro não é meu, é teu. Eu só estou te devolvendo. Aí fica mais fácil, irmão. Agora, quando eu tenho essa concepção de que o que eu conquisto é meu, eu não vou dar uma coisa que é minha. Aí vem um sentimento de egoísmo. E isso daí atrapalha no exercício da mordomia cristã. Então vamos lá. Tudo de bom que existe provém dele. É Deus, portanto, a fonte de toda e qualquer riqueza que porventura o homem venha a possuir. Esse princípio é claramente ensinado por Moisés. Lá em Deuteronômio 8,18. Lembrem-se do Senhor, seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas. É na lei que está falando. No tempo da lei. Lembra-te do Senhor, teu Deus, aquele que manda em você, porque é Ele que te dá força para conquistar. É Ele que te dá força para trabalhar. Se você levanta de manhã com saúde e energia para ganhar o teu pão de cada dia, é Ele que está te dando a força. Porque se Ele tirar a tua saúde, você fica no leito, não trabalha e tem prejuízo. Então é Ele que te dá força. Assim, o sábio Salomão sabia que, Provérbios 10, 22, a bênção do Senhor é que enriquece. Ser dizimista e ofertante nada mais é do que reconhecer o Senhor como a fonte provedora de tudo. Quando você tem essa consciência, fica mais fácil você se tornar um crente generoso. Então, a base da mordomia cristã é Deus como criador e provedor. Segunda base, o homem como dispenseiro e administrador das coisas de Deus. Você não é dono de nada. Você só administra como um mordomo. O mordomo, ele não é dono da casa, mas ele tem autoridade para limitar o acesso de quem entra na casa. Ele é responsável na ausência do dono da casa por administrar, até mesmo na presença, né? Ele é o administrador do lar. Então, quando o pastor está na igreja e começa a cobrar certas coisas, a pessoa que diz, você não pode falar nada porque quem é o dono da igreja é Deus, você tem que entender que abaixo de Deus, quem manda na igreja é o pastor. Então, o que o pastor fala é lei, desde que esteja debaixo da direção e do propósito de Deus. Porque a liderança, seja ela pastor, presbítero, seja quem esteja na frente, é o administrador da obra. Então você tem que ter a consciência de hierarquia. Tem que ter o respeito. Porque se você se rebela contra aquele que você vê, você não está respeitando aquele que você não vê. Porque ele está ali porque Deus colocou. Então por isso que você tem que entender que o homem, ele é dispenseiro. Então o dispenseiro é um mordomo. É alguém que cuida das coisas pertencentes a alguém. Outro princípio igualmente importante no que concerne a mordomia cristã está no fato de um homem ser dispenseiro das coisas que Deus criou. Esse fato já aparece no início da criação, quando Deus criou um jardim e pôs o homem para cuidar dele. Para se compreender a mordomia bíblica, faz-se necessário saber que somos dispenseiros e administradores daquilo que Deus nos deu. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo trata desse assunto na esfera ministerial. 1 Coríntios 4:1 diz que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus. Ou seja, você é responsável por cuidar dos mistérios de Deus e das coisas relacionadas às obras de Deus. Se alguém precisar de uma orientação, precisar de uma
de algo espiritual, a quem essa pessoa vai recorrer? A quem? Se alguém precisar de uma oração, precisar de um conselho, precisar de uma direção, ou até mesmo ouvir Deus falar através de uma revelação ou de uma profecia, a quem essa pessoa vai recorrer? Pastor. A Deus, né? É só o pastor? Obreiro, diáconos. Isso aí. Só que tem muitos obreiros que não têm essa consciência. Acho que é só o pastor que tem que estar com a lamparina acesa. Ele está apagado. Então, mordomia cristã é algo pessoal. Cada cristão tem que se posicionar como mordomo. Se todos cuidarem da obra, cooperando com a liderança, tudo fica mais fácil. É o que Paulo fala. Você vê que ele fala aqui na palavra, no plural, que os homens nos considerem. Ele não está falando que os homens me considerem. Ele está falando que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios. O uso é no plural. Ou seja, Paulo está responsabilizando todo o corpo ministerial e cada crente que compõe a comunidade cristã que está em Corinto. Então todos são responsáveis por cuidar. Se você está vendo alguém danificando alguma coisa, alguém riscando, alguém colocando como de costume na época que tinha aqueles bancos de madeira, né, irmão, nas igrejas, colocando negócio de chiclete embaixo do banco, jogando papel, sujando o ambiente da adoração, quebrando, danificando algum equipamento ou alguma mobília. Não é só o pastor que tem que ir lá reclamar, não, irmão. Você, como crente, tem que tomar uma posição, irmão. Não faça isso, não, irmão. Não quebra isso, não. Não risca isso, não. Não danifica isso. Isso daí é da obra de Deus. Isso daí é da igreja, irmão. Isso daí teve um custo. Não faça isso, não. Se todos tivessem esse cuidado, irmão, muitos lugares seriam melhores. E essa responsabilidade é nossa, irmão. Nós é que temos que cuidar das coisas relacionadas à obra de Deus. Amém? Então vamos lá. Escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo advertiu que os injustos não herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6:9. Ele põe na lista como sendo injustos. Quem são esses injustos que Paulo se refere? Os imorais, os idólatras, os adúlteros, os efeminados, os homossexuais, os ladrões, os bêbados e os avarentos. Todas essas categorias que hoje são politicamente corretas, Paulo declara como injustos e que não herdarão o reino de Deus. A palavra é clara. Como diz o outro, a regra é clara. Não vai entrar no reino de Deus, vai ficar de fora. A avareza também é um pecado gravíssimo. O avarento será excluído do céu. O apóstolo advertiu a Timóteo que o amor ao dinheiro, conforme 1 Timóteo 6,10, é a raiz de toda a espécie de males. Amém, amados? Vimos nessa lição a doutrina da mordomia no contexto bíblico, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Vimos que a doutrina da mordomia cristã é bíblica e, como tal, não deve ser exercida por cada crente fiel a Deus. Não é restrito a ministério. Todo crente que é sacerdote de Deus, que é ministro do Senhor, é também um mordomo da obra de Deus. Dentro
desse contexto, mostrando que a prática do dízimo e oferta é fundamentada em princípios bíblicos imutáveis. E como tal deve ser observada e obedecida pelo crente que é fiel a Deus e que sente gratidão por tudo aquilo que Deus fez por ele. Entregar o dízimo e ofertar na obra de Deus são privilégios dispensados aos que são membros do corpo de Cristo. Meus amados, todo aquele que é crente em Jesus Cristo é um mordomo em potencial. Só cabe à pessoa estudar e se estruturar para exercer com dedicação a sua mordomia cristã. Primeira questão: qual é a alegação mais comum dos que são contra a prática do dízimo? Diaconisa Elisete. Que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Que a prática do dízimo era um preceito mosaico. Era um pretexto mosaico. Eu não vou dizimar porque eu estou debaixo da graça. Isso daí é restrito à lei, está lá na lei. Não estão debaixo da lei, não tem obrigação de dizimar. Qual é a outra objeção em relação ao dízimo, diaconisa Lídia? Um diz que era de Moisés. Então, se eu estou debaixo da graça, eu não preciso mais dizimar. Qual outra desculpa para não ofertar e não dizimar? Qual é? Qual a outra desculpa para não dizimar nem ofertar? Sabe qual é a desculpa? No Novo Testamento não tem nada falando sobre dízimo e oferta, não vou dizimar. Isso daí é o pastor que está me obrigando. Uma contribuição imposta. Mas no Novo Testamento, Paulo usa o preceito do Antigo para confirmar que temos que honrar os ministros de Deus e a casa de Deus com a nossa contribuição. Quem não dizime não oferta, não sustenta a obra, não tem o direito de cobrar nada. Só cobra quem ajuda. Quem não ajuda, fica com a boquinha calada até o momento de cooperar. A que princípio o apóstolo Paulo recorreu para cuidar do sustento dos obreiros, diaconisa Guídia? Qual foi o princípio que Paulo usou no Novo Testamento para confirmar que quem vive do altar coma também do altar? O princípio do está lá no Antigo Testamento. Acabei de citar agora mesmo. Na primeira pergunta. Qual foi o princípio mosaico que ele usou? Esporadicamente. Oi? Qual o princípio que o apóstolo Paulo recorreu para cuidar do sustento dos obreiros? Paulo se referiu a que princípio para despertar os irmãos do Novo Testamento para abençoar a obra que era executada em nome de Jesus? Qual foi o princípio da lei usado para respaldar o Novo Testamento de que você tem que ajudar na obra de Deus aquele que está dedicado totalmente à mesma? O princípio do sacerdócio levítico. Ou seja, Paulo usou o exemplo dos levitas para confirmar a necessidade de cooperação com os obreiros do Novo Testamento. Assim como os levitas foram separados exclusivamente para servir o altar, como eles não podiam trabalhar fora, eles tinham que comer do altar. Mas como é que eles vão comer do altar? Com o que o povo dizimava e ofertava. Por isso que lá em Malaquias 3,10 o Senhor diz:
trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Para quê? Para que haja o quê? Mantimento. O que é mantimento? É o que vai te manter. Para que haja mantimento em minha casa. Ou seja, isso é um preceito da lei. É uma ordem dada para a administração do sacerdote, para manter o sacerdócio em dia. Sacerdote que não recebe dízimo, não recebe oferta, vai ter que sair para trabalhar, não vai viver 100% do ministério no templo. E isso daí isso daí não era de Deus. Então, o princípio do sacerdócio levítico foi usado por Paulo para confirmar a necessidade dos dízimos e das ofertas no Novo Testamento para cooperar com os obreiros e os missionários que faziam a obra de missão no período da igreja primitiva ou a igreja do primeiro século. Então vamos lá. Qual o princípio básico da doutrina da mordomia cristã? Minha esposa. Qual é, Diaconisa Elisete, o princípio básico da doutrina de mordomia cristã? Que Deus é o Criador. A base de tudo, o que é? Que Deus é o Criador e provedor de tudo. Que Deus é o Criador e provedor de tudo. É o conhecimento de que Deus é o Criador e provedor de tudo. Se eu não reconhecer que quem faz é Deus e quem envia é Deus, eu não tenho necessidade de cooperar com nada, porque eu acho que o que está comigo é meu. Eu não tenho que dar para ninguém. Agora, quando eu entendo que Deus criou tudo e é Deus que sustenta tudo, aí eu entendo que o que eu tenho não é meu, é emprestado. Veio de alguém maior do que eu. Então eu tenho que reconhecer, eu tenho que ser grato, porque eu não mereço, mas mesmo assim me faz. Amém? Então esse é o princípio básico da doutrina da mordomia cristã. Só serve a Deus com amor quem entende que quem criou e quem provê é Deus. Diaconisa Lívia, o que é ser um dizimista e ofertante? É uma forma de gratidão a Deus. Uma forma de gratidão ao nosso Criador pela sua providência. Quem é grato a Deus é dizimista e ofertante. Não precisa de pressão, não precisa de constrangimento, não precisa nada dessas coisas que fazem por aí. Ah, você tem que dizimar e ofertar porque tem. Não, não é assim. Então, quem é grato a Deus não precisa. Ele se predispõe a abençoar. Semelhante à viúva, que só tinha 2 moedinhas, todo o seu sustento, ela deu ali na obra de Deus. Em termos monetários, para muitos parecia ser pouco, mas para ela era tudo que ela tinha. E ela deu tudo que ela tinha por uma obra de fé e gratidão ao que Deus fez e estava fazendo por ela. Então vamos lá. Essa aqui eu vou mandar para minha esposa. Qual é o pecado gravíssimo mencionado na lição? Eu vou te dar uma dica. É a raiz de toda espécie de males. É que eu encerro. Segunda lição, qual é o pecado gravíssimo mencionado e que por Paulo é considerado a raiz de toda espécie de males? É nesse mal aí que começam todos os problemas. Não. Não, também não. É o amor ao dinheiro. É a avareza. A avareza é considerada um pecado gravíssimo, porque a partir da avareza, ou seja, o amor ao dinheiro, tudo de ruim vem logo em seguida. A pessoa não ajuda, a pessoa não abençoa, a pessoa não coopera,
a pessoa trapaceia, a pessoa ultrapassa todos os limites da moralidade para obter uma conquista financeira ou uma vantagem. Ou seja, toda espécie de males parte desse